Olá, eu sou Cris Kerr e hoje nós vamos falar sobre inteligência de gênero, como homens e mulheres pensam e agem de forma diferente e os benefícios dessa inteligência complementar. Contei para vocês no meu primeiro vídeo, eu promovo em parceria com a ONU Mulheres o Fórum Mulheres em Destaque, que está na 7ª edição. Hoje eu vou compartilhar com vocês a primeira parte da palestra que eu dei no Fórum Mulheres em Destaque sobre inteligência de gênero. Hoje vamos começar o nosso dia falando de inteligência de gênero. E o que é inteligência de gênero? É quando a gente entende que homens e mulheres, eles agem de forma completamente diferente. Ou seja, eles se comunicam, eles resolvem conflitos, eles lidam com a emoção de forma diferente. E é isso que é muito bom. E é isso que vai trazer os benefícios para a empresa de vocês. E o que a gente precisa criar nessas empresas? Diálogos construtivos. E como é que a gente faz para criar esses diálogos? A gente tem que ter uma relação de confiança, enxergando as diferenças como pontos fortes e não como fraqueza. A gente tem várias crenças que são associadas ao gênero e a gente tem isso desde que a gente é pequeno. Vamos ver algumas que estão associadas a meninos e meninas. E os vieses inconscientes, eles vêm dessas crenças que nós internalizamos desde pequenos. Então, os meninos são tidos como inteligentes, já as meninas como esforçadas. Os meninos como espertos e as meninas como lindas. Os meninos como corajosos e as meninas como emotivas. Os meninos como fortes, como são os super-heróis, que é o padrão. E as meninas são delicadas, elas são como as princesas. E o que acaba acontecendo com o modelo mental dos homens? Ele é baseado nesse super-homem. E como é que é esse super-homem? Ele é um destemido, ele é habilidoso, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que enfrenta tudo sozinho. Ele não precisa de ninguém junto com ele. Ele é autossuficiente e muito competitivo. E como que as empresas foram desenhadas, né? Baseada no modelo militar, né? De 1940 que a gente está falando. Como é que é esse modelo militar? Comando e controle. Um ambiente altamente competitivo, rapidez na tomada de decisão, desempenho individual e cumprir metas e resultados. Então, para o homem, o grande objetivo dele é o resultado. Para a mulher, o resultado é muito importante, mas para ela, o caminho até o resultado é mais importante. Como foi esse caminho para ela é tão importante quanto o resultado final. Então, a gente começa a ter alguns conflitos de valores dentro das corporações. Vamos ver alguns deles. Se a gente for pensar em aperfeiçoamento e manutenção, a gente vai ver que a mulher, ela quer aperfeiçoar tudo. Por quê? Porque as mulheres são perfeccionistas. E os homens? Se está dando certo, para que mudar? O segundo, união versus independência. As mulheres, elas têm suas melhores ideias quando elas estão trabalhando em equipe. Já os homens, eles têm suas melhores ideias quando eles estão sozinhos. Jornada versus resultado. Então, como eu falei, os esforços para as mulheres, elas têm que ser em conjunto, tem que ser todo mundo junto, para que realmente consiga chegar no resultado. Para o homem, não. O mais importante é ele vencer, é ele conseguir chegar no resultado final. A mulher tem uma liderança mais inclusiva, onde ela acredita que todos possam colaborar e participar do projeto. Já os homens, ele tem uma liderança mais individual. Um líder, para ele, o que ele foi ensinado lá quando ele era pequeno? Um líder lidera e é esperado dele que ele tome a decisão.
sozinho. Porque essa é a crença que ele tem, é no que ele acredita. Vamos ver agora um pouquinho das interpretações equivocadas e que trazem grandes problemas para as corporações. Perguntas. As mulheres amam fazer perguntas. Mas elas também amam fazer e também amam quando fazem perguntas para elas, porque elas se sentem parte do projeto. E os homens? Como os homens eles já falam aquilo que eles querem, como a gente está numa reunião, por exemplo, e você pergunta, ele está calado, e você pergunta algo para ele, se ele quiser colaborar, ele vai falar. Se você perguntar para ele, ele vai se sentir incomodado, porque se ele não falou nada é porque ele não quer participar daquele momento. E aí a gente vai e faz uma pergunta, e aí a gente incomoda. Comunicação. As mulheres normalmente olham diretamente nos olhos dos homens, né, e de outras mulheres quando a gente está conversando. Os homens, eles normalmente desviam o olhar. Mas por quê? Isso é mental. Eles precisam estimular e processar o pensamento. Então, muitas vezes você está numa reunião com um homem e ele começa a olhar assim, né, para cima. Já fui em várias reuniões. Ele começa a olhar assim para cima, ou ele começa a mexer com alguma coisa na mão e você fala, pô, ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Ele está prestando atenção. Só que para ele processar o pensamento, ele precisa olhar para outros lugares e não diretamente para o seu olhar. E aqui começam os equívocos. Interpretar emoções. As mulheres têm neurônios especiais, uma conexão especial cerebral, onde ela consegue detectar a emoção e a empatia. O homem não tem isso. Então, ele não tem essa habilidade para detectar microexpressões faciais. Pensamento. Nós temos um pensamento interligado às mulheres. A gente processa e faz conexões com experiências passadas. Então, normalmente, quando a mulher está falando, ela está acessando os seus pensamentos. E aí, o homem não tem capacidade para entender, já atropela, já corta você na reunião. E aí você fala, pô, ele nem espera eu pensar, porque ele não sabe disso. Já o homem, ele se concentra em fatos externos e age imediatamente. Ele é movido para ação. Então, a mulher, ela tem um pensamento, ela internaliza as coisas e o homem externaliza as coisas. Então, a gente entendendo esses fatores, já começa a ajudar bastante a gente nas corporações. Então, quando a gente junta o cérebro masculino e o cérebro feminino, a gente tem uma forma incrível de conexão. Para quê? Para resolver problema, para tomar decisão e para liderar em conjunto. E qual que é o futuro das empresas, né? Será que vai ser aquele modelo militar? Com certeza não vai. Então, a gente está migrando para uma nova cultura que é baseada no modelo orgânico, que é uma liderança colaborativa, onde ela valoriza as relações humanas, onde a intuição, que está mais alinhada com o perfil feminino, e a razão, que está mais alinhada com o perfil masculino, vão ser super importantes para uma tomada de decisão. Então, a gente tem um controle compartilhado, confiança mais responsabilidade. E o engajamento e a empatia, que são duas qualidades fundamentais para os líderes do futuro. Agora que você conhece os conflitos de valores e algumas das interpretações equivocadas, tenho certeza que as relações entre homens e mulheres serão mais saudáveis nas corporações. Na semana que vem, veremos a segunda parte da palestra Inteligência de Gênero. Se você gostou, dá um like e compartilha nas suas redes sociais. Assim, juntos daremos voz para a diversidade. Um abraço inclusivo e até a semana que vem!